Bom, essa altura do campeonato você já percebeu que a franquia Carros da Pixar é muito mais do que uma animação sobre corridas, né? Mas o que poucas pessoas conseguiram perceber é que ela é praticamente um retrato da evolução do automobilismo, principalmente ali da história da NASCAR, entendeu? Que serviu de inspiração para os criadores. Essa curiosidade é tão interessante que talvez poucos de vocês tenham percebido esse detalhe nos filmes de carros. Isso porque os principais corredores que foram apresentados ali no filme, né, representam uma geração diferente das corridas, desde os anos 50 ali com Doc até os dias de hoje aí com o Jackson Storm e a Cruz Ramirez. E acredite, tá? Se olharmos com atenção, vamos ver que a trajetória do Doc Hudson até o Jackson Storm é quase um espelho das mudanças que realmente aconteceram nas pistas da NASCAR na vida real. À primeira vista eu sei que parece um pouco confuso, tá? Mas eu vou explicar pra vocês que a personalidade dos principais corredores que eles criaram ali pra estarem nas pistas, competindo ou interagindo com os principais personagens, tem referência com cada carro e também com o ano específico que cada carro correu ali nas pistas da NASCAR, beleza? Pode ficar tranquilo que eu vou te explicar tudo isso melhor agora nesse vídeo. Bora lá! O lendário Doc Hudson, também chamado aí de Hudson Hornet, representa os carros da década aí de 50. Nessa época vale lembrar que o automobilismo era muito mais cru, tá? Perigoso e exigia também um esforço absurdo dos pilotos. Os carros dessa época eram pesados, arredondados aí com portas visíveis e motores que precisavam muitas das vezes ser reconstruídos para as próximas corridas. E por se tratar, né, de carros que não eram feitos ali para corrida, quando forçavam bastante o motor ou o motor pifava do nada, né, dava um pau ali, parava, ou quando você batia por não ter muita segurança, você tinha que reconstruir o carro e também o motor. Né? Na vida real da NASCAR, nos anos 50, muitos pilotos compravam carros comuns de rua e os adaptavam aí com as próprias mãos para correr. Nessa época, em relação à NASCAR, não existia muito essa ideia aí de carro de corrida e carro de passeio, tá? Era tudo a mesma coisa. Qualquer veículo que tivesse 4 rodas e pudesse correr, eles colocavam dentro das pistas para correr. Eu me empolguei um pouco aqui, mas claro que não vão ser todos os carros, tá? Eles escolhiam os carros específicos que aguentavam aí curvas fechadas, alta velocidade e até mesmo batida, já que naquela época não tinha tanta segurança e qualquer coisa poderia acontecer ali, né? Já que o carro estava em alta velocidade. O Hudson Hornet da vida real ficou famoso porque mesmo sendo um carro grande, tinha um motor potente e um centro de gravidade baixo, o que dava vantagem nas curvas. E é exatamente isso que a Pixar coloca no Doc Hudson, né? Um carro que marcou época, mas que acabou ficando para trás com a chegada de novos modelos mais modernos. Avançando algumas décadas para frente, nós encontramos o personagem Chick Hicks. E aqui você vai entender melhor a personalidade de cada carro que tá assim ligada ao que aconteceu na história real e no ano específico que esse carro aí, esse modelo de carro corria dentro das pistas. Porque o Chick Hicks representa os carros das corridas entre os anos 70 e 80, mais quadrado, com linhas duras e ainda mais pesados. Foi exatamente essa época aí que a NASCAR começou a ganhar fama nacional, mas também ficou marcada por competições acirradas e acidentes brutais. E isso tudo que eu disse pra vocês está ligado exatamente com a personalidade do Chick Hicks dentro das pistas lá em carros. E como eles estavam começando a ganhar fama nacionalmente, isso diz muito sobre a atitude dos pilotos dentro das pistas e a vontade deles vencerem, porque quanto mais pessoas assistiam, mais investimento tinha. E quando você tem uma competição que tem muito investimento, óbvio que o prêmio vai ser o quê? Vai ser muito grande. Então você via todos os pilotos querendo vencer. Acabou deixando as corridas mais acirradas, né? Tendo um pouco mais de acidente com toda certeza, mas tinha aquela briga, aquela disputa, entendeu? E a personalidade do Chick Hicks vem justamente desse momento, né? Dessa época da NASCAR. Até porque o modelo de carro do Chick Hicks corria nessa época também. Então faz muito sentido o Chick Hicks ter a mesma personalidade dos pilotos daquela época, né? De querer vencer a todo custo e não importava se acontecia algum acidente no meio do processo. Mas é interessante aqui também porque os pilotos dessa geração não tinham tanta tecnologia para ajudar, tá? Era o braço, o reflexo e muitas das vezes o improviso decidia quem vencia a corrida. E o Chick Hicks traduz exatamente esse momento das pistas, um carro competitivo que não tinha o mesmo brilho dos campeões, mas que corria com agressividade e fazia de tudo aí para conquistar o seu espaço. E agora chegamos aí no famoso rei, o Stripweather, né, que foi um carro que você sabe, inspirado no Plymouth Superbird. Ele representa a década de 90, uma época em que a NASCAR já estava consolidada como um dos maiores esportes dos Estados Unidos. O design dele é longo, baixo, aerodinâmico e também tem uma coisa bem característica que é o aerofólio gigantesco, né? Isso mostra para nós como os carros já estavam sendo projetados pensando em ter muita eficiência dentro das pistas. E por causa do desempenho gigantesco que o Plymouth Superbird tinha dentro das pistas, né, foi nessa época em que a NASCAR começou a controlar um pouco mais as regras. Então eles tiveram aí que padronizar motores e também investir pesado na segurança dos pilotos, porque a velocidade estava aumentando muito. Quando todo mundo assistiu o Plymouth Superbird correndo, eles viam o Plymouth Superbird voando muito rápido. Então eles falaram, pô, tá muito rápido isso aí, então nós precisamos dar uma brecada, padronizar um pouquinho os motores, tirar esse carro de cena e colocar mais segurança, porque se for aumentar a velocidade, precisa ter segurança pra esses caras. Bom, mas resumidamente na questão do rei, na personalidade, né, o rei mostra exatamente isso no filme de carros, uma geração respeitada, imponente, que brilhou e abriu caminho para a fase moderna do automobilismo. Ele é o último grande ícone clássico aí dos carros antes da chegada dos novos modelos redesenhados para performance dentro das pistas. E aí no meio disso tudo aparece o Relâmpago McQueen representando os anos 2000 ali da NASCAR. E tá ligado a personalidade do McQueen lá no início de Carros 1, poucas pessoas viram ali e falaram, não, ele é um arrogante e tudo mais, isso e aquilo outro.
Beleza, mas isso tem uma explicação na história real da NASCAR. Porque assim, o seu design não tem mais portas, ele é mais compacto, aerodinâmico e feito sob medida para competir. Aqui a Pixar mostra a fase em que a NASCAR estava realmente no auge da sua popularidade, tá? Com corridas televisionadas para milhões de pessoas e pilotos se tornando celebridades. Quando você pega a personalidade do McQueen lá no início de Carros 1, é exatamente essa, tá? Ele não é apenas piloto, ele virou uma celebridade, pô. Ele vende produtos, entendeu? Ele é o centro das atenções, o holofote tá em cima dele. Então a personalidade do McQueen lá em Carros 1 se explica exatamente por conta desse novo momento da NASCAR aí nos anos 2000, onde estava televisionando, cara, para milhões de pessoas. Então, putz, imagina isso, pro mundo inteiro. Então era impossível o piloto ser apenas piloto. Tudo isso virou basicamente um show gigantesco pro mundo todo. E querendo ou não, não tinha pra onde fugir, porque isso tudo, essa atenção toda acabava dando muita fama e eles viravam também, automaticamente, celebridades. E é exatamente isso que acontece com o personagem McQueen, que simboliza, né, nessa ideia da NASCAR, a transição entre a tradição e a modernidade. Ele ainda tem aquele espírito competitivo, carismático e ousado, mas já vive em uma era onde os carros são máquinas muito mais otimizadas para correr. É uma geração que se beneficiou com a tecnologia, mas ao mesmo tempo também mantinha aquela ideia do talento individual. Mas o tempo não para e quando Jackson Storm aparece, a diferença é gigantesca. O Storm representa os carros da nova geração lá no filme de carros praticamente criados em laboratórios. São veículos ultradinâmicos desenvolvidos em túneis de vento com fibra de carbono, sensores e cálculos de computadores aí para cada detalhe. Na NASCAR atual, isso se traduz em carros extremamente rápidos, mas também altamente padronizados e controlados aí por regras rígidas. Nós podemos dizer que é como se a competição deixou de ser apenas entre os pilotos e passou também a ser dos engenheiros e números, entendeu? No filme, o próprio Jackson Storm mostra isso, né, ao ser frio, calculista e tentando intimidar aí o McQueen, que já não consegue competir apenas com talento e experiência. O Jackson Storm em alguns momentos fica tentando aposentar o McQueen antes da hora, porque a personalidade dele tá ligada a essa ideia das novas tecnologias, dos números, dos cálculos e tudo mais, entendeu? Então é como se ele visse que, beleza, agora o talento individual não serve mais, você precisa ter esses números. Então, McQueen, como você não tem, se aposenta logo. Então a personalidade dele tá ligada a essa nova era da tecnologia na história da NASCAR. Bom, do improviso e do automobilismo cru aí dos anos 50 até os supercarros da nova geração, dá pra perceber que Carros é quase que um documentário disfarçado de animação. Porque nós vemos que Doc Hudson mostra a época em que os pilotos corriam com coragem e modificavam os carros aí na garagem de casa. Já o Chick Hicks traduz perfeitamente na sua personalidade a fase das disputas agressivas, né, dos anos 70 e 80. E como a NASCAR estava começando a ganhar muito patrocínio, os prêmios começaram a ficar mais caros e por isso que os corredores eram bem mais agressivos para tentar vencer aquele prêmio gigantesco, entendeu? Provavelmente de milhões. Então, querendo ou não, nos anos 70 e 80 eles começavam a instigar ali os pilotos, ó, o prêmio é 1 milhão, pai. Ele vai ter que vencer aí. Aí os cabas falavam, eu quero 1 milhão, quero 1 milhão. Só que 20 carros queriam 1 milhão, tá ligado? Aí os caras disputavam bastante. E o Chick Hicks representa perfeitamente isso, né? Por isso que a personalidade dele é um pouquinho mais agressiva dentro das pistas. O rei aí nós sabemos que simboliza a glória dos anos 90, né? Com um designer mais ousado e velocidade máxima. Já o Relâmpago McQueen representa aí o início dos anos 2000, né? Cheio de carisma e otimismo. E também o auge, né? O boom da NASCAR. Então a personalidade do McQueen tá ligada a essa ideia, né? De que os pilotos não são apenas pilotos. Por mais que eles queiram ser apenas pilotos, eles nunca serão. Porque existem patrocínios, existem marcas que vão investir nele e ele precisa fazer pelo menos uma propaganda e tudo mais. Então, querendo ou não, ele vai se transformar ou em uma subcelebridade ou uma celebridade, mas vai ficar famoso, isso é certo. E aí entra o último, que é o Jackson Storm, que representa a era digital, né, onde cada detalhe é calculado minuciosamente. Pô, e essa é a magia de Carros, né, ele não mostra apenas ali as corridas, mas também a história do automobilismo na sua evolução dentro do filme, fazendo, óbvio, um paralelo com a vida real e mostrando pra nós que é um esporte que não para de mudar. Deixa aqui nos comentários se você já tinha reparado nessa curiosidade aqui de que a personalidade de cada carro está relacionado ao ano em que o modelo de carro corria dentro das pistas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal pra ajudar a gente e até o próximo vídeo. Tchau!